Bom dia, sétimo ano. Então, nós vamos iniciar nossa aula hoje com a correção da atividade da última aula. Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 44 para conferir as respostas. Número 1. Defina a potência elétrica, seu símbolo e sua unidade no sistema internacional. Então, potência elétrica é uma grandeza relacionada com a capacidade que o dispositivo tem em transformar a energia elétrica em outra forma de energia. O símbolo que a gente vai usar para potência é POT, P maiúsculo, OT do ladinho, e a unidade no sistema internacional é watt, ou watt, né, que a gente já viu na outra aula. Questão número 2. Um computador tem potência média 300 watts, ou seja, 0,3 kW. Se ele fica ligado por 4 horas diárias, qual será o consumo elétrico? Letra A, em um dia, letra B, em um mês. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, tirar os dados que o problema forneceu. Potência, ele indicou que é 300 watts ou 0,3 kW. Por quê? Porque cada quilo significa 1000, né? Representa 1000. Tempo, 4 horas por dia. Energia consumida, nós não sabemos qual é. Então, eu vou pegar a fórmula, energia igual potência vezes o tempo. Energia eu não tenho valor, fica o símbolo. Potência 0,3, tempo 4 horas. Energia vai ser igual a, faço a multiplicação entre os dois, 1,2 kWh. Isso aqui em um dia, né? Porque eu considerei as 4 horas diárias. Agora, para saber ao longo de um mês. Então, um dia gasta 1,2 kWh. Em 30 dias, eu vou gastar X. Faço a multiplicação cruzada. X vai ser igual a 30 vezes 1,2, 36 kWh por mês. Tá? Então, aqui por dia, aqui por mês. Número 3. A número 3 nós temos uma tabela e precisamos completar com as informações que estão faltando. E a fórmula que a gente vai ter que usar, lá no problema ele já diz, que é a mesma fórmula que nós usamos na atividade anterior. Energia igual potência vezes tempo. Vamos começar pelo primeiro equipamento, então, que é o aparelho de som. No aparelho de som, ele forneceu potência, forneceu o número de dias, o tempo médio diário de uso, e ele quer saber o consumo por mês desse produto, desse equipamento. Então, nós vamos primeiro calcular quanto nós utilizamos ao longo de um mês. Lá na tabela diz que em um dia a gente consome 4 horas. Em 30 dias nós vamos consumir X. Fazendo a multiplicação cruzada, ao longo do mês nós utilizamos 120 horas esse equipamento. Agora sim vou aplicar a fórmula. E igual potência vezes T. E eu não tenho, potência 100, que está lá na tabela, tempo 120 horas. Fazendo a multiplicação, energia vai ser igual a 12.000 watts-hora. Ou, para deixar esse número menor, eu posso resumir em 12 kWh, tá? Então, os dois têm o mesmo significado. Se eu colocar lá na prova 12.000 watts-hora ou 12 kWh, as duas informações estão corretas, mas sempre esse número fica mais fácil para fazer os cálculos. Segundo equipamento, ar-condicionado. Então, em um dia, está dizendo lá na tabela que eu gasto 2 horas. Em 30 dias eu vou gastar X. 30 dias eu vou utilizar 60 horas, então, esse equipamento. Aplico a mesma fórmula, a potência é 1.500, o tempo 60 horas, vai ser igual a 90.000 watts-hora, que posso transformar em 90 kWh. O aspirador de pó. A energia agora ele fornece lá no problema, que são 3 kWh. A potência ele forneceu 600 e o tempo eu não tenho. Para fazer o cálculo disso aqui, ó, é mais fácil transformar esses 3 kWh no valor total. Então, cada quilo equivale a 1.000, 3 kW equivale a 3.000, igual a 600 vezes T. Aí o 600 estava multiplicando aqui, né? Passa para o outro lado dividindo.
3.000 dividido por 600 vai ser igual a 5 horas. Só que lá na tabela, ele quer saber quantos dias são utilizados esse equipamento, né? Então, o total de horas que eu consumo são 5. Lá na tabela diz que eu utilizei 1 hora por dia. Então, na verdade, esse equipamento foi usado 5 dias. Chuveiro. Energia ele forneceu, potência forneceu e o tempo eu não tenho. Então, a energia 132 kWh, potência 4.400, tempo eu não tenho. Mesma coisa, transformo, deixo o valor completo, 132.000 dividido por 4.400 vezes o T, igual ao T. Fazendo a divisão, vai resultar em 30 horas. O forno, energia 18 kWh, potência 1.200, tempo eu não tenho. 18.000 dividido por 1.200 igual ao tempo. Tempo vai ser igual a 15 horas ao longo de um mês, né? Só que lá na tabela, no forno, ele está pedindo para a gente calcular qual é o tempo médio de uso por dia. Então, se eu utilizei 15 horas ao longo de um mês inteiro, por dia eu consumo em média meia hora, 0,5 horas ao longo do dia. Geladeira. A geladeira, ele forneceu a energia consumida, 60 kWh, a potência que é 200 e o tempo eu não tenho. Transformo também 60.000 dividido pelo 200 vai ser igual ao tempo. Tempo vai ser igual a 300 horas por mês, né? Para saber quantas horas eu utilizo ao longo do dia, então, se um mês tem 30 dias e eu usei 300 horas, por dia eu estou gastando 10 horas. Lâmpada fluorescente. A energia consumida, 7,2 kWh, potência eu não tenho e o tempo eu vou ter que calcular, né? Então, em um dia, lá na tabela forneceu que eu utilizo 12 horas. Em 30 dias, eu vou utilizar 360 horas. 7.200, transformando o quilo, né? 7.200 watts, dividido pelo 360 do tempo, vai ser a potência que eu tenho. Então, a potência vai ser igual a 20 watts. Lâmpada incandescente. Energia está fornecida na tabela, potência eu não tenho, tempo, faço a transformação também para 30 dias, que dá 360. 36.000 dividido pelo 360 vai ser igual a 100 watts. Microcomputador. Energia eu não tenho, potência 200, o tempo eu preciso calcular. Tá dizendo que eu utilizei 20 dias e cada dia eu usei 2 horas. Então, em um dia 2 horas, em 20 dias, X. X vai ser igual a 40 horas. Então, eu vou fazer o 200 vezes o 40. Aqui, ó, talvez alguns tenham confundido, porque nos outros equipamentos eram 30 dias, né? E nesse ele forneceu que são só 20, por isso que fica 40 aqui, tá? Então, 200 vezes 40, 8.000, ou 8 kWh, é a energia consumida. Torneira elétrica, energia igual a potência vezes T. Energia ele forneceu, 45 kWh, potência eu não tenho, horas também vou fazer a conversão. Em um dia eu utilizei 0,5 horas, em 30 dias vou utilizar X. Então, no total, eu vou usar 15 horas ao longo do mês. Por isso, aqui eu multiplico pelo 15. 45.000, transformo quilo, dividido por 15, igual a potência. Potência vai ser igual a 3.000 watts. Depois, nós temos, então, a letra A, na mesma questão número 3 ainda. A letra A diz, qual dos aparelhos apresenta maior consumo de energia elétrica ao final do mês? Então, será o chuveiro, porque o chuveiro ele vai consumir 132 kWh. Então, de todos os equipamentos que foram listados, ele é o que mais gasta. B. Se todos os equipamentos funcionassem durante o mesmo intervalo de tempo,
qual deles apresentaria menor consumo de energia elétrica? Então, nesse caso, seria a lâmpada fluorescente, porque a potência dela é menor. De todos os equipamentos listados, esse é o que tem menor potência. E a letra C, suponha que a Companhia Elétrica de Goiás cobra 0,5 centavos, 0,50 centavos por cada quilowatt-hora consumido. Qual o valor da conta de luz, considerando o consumo de 5 lâmpadas fluorescentes e 4 incandescentes e dos demais aparelhos mencionados? Então, agora, para a gente chegar nesse resultado, nós temos que somar o valor do consumo total de todos os equipamentos, mas lembrar que lá nas lâmpadas fluorescentes, a pessoa tem 5 em casa e as lâmpadas incandescentes ela tem 4. Então, ficaria assim: 12 kWh mais 90, mais 3, mais 132, mais 18, mais 60, mais, agora aqui chegou na lâmpada fluorescente, então eu tenho que fazer, ele tem 5, né? 5 vezes 7,2, mais 4 lâmpadas incandescentes, 4 vezes 36, mais 8 e mais 45, que são os outros valores que eu tenho ali. Então, fazendo todo esse cálculo, no final resultaria em 548 kWh vezes 0,50 centavos de cada um. A conta final dessa pessoa seria de R$ 274. Número 4. Um aparelho de som de potência 254 watts é ligado a uma rede elétrica de 127 volts. Qual a corrente elétrica que atravessa esse aparelho? O I eu não tenho. Então, agora eu vou usar a segunda formulazinha. Potência igual a U vezes I. Potência 254, U 127, I eu não tenho. 127 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica 254 dividido por 127 igual a intensidade da corrente. Intensidade vai ser igual a 2 amperes. Questão número 5. Uma bateria de automóvel fornece uma tensão de 12 volts e tem uma resistência de 5 ohm. Determine, letra A, a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria e letra B, a potência elétrica da bateria. Então, começando pela letra A. U igual a R vezes I. U, 12, R5 e eu não tenho. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Intensidade da corrente vai ser igual a 2,4 ampere. Letra B. Agora eu vou usar a segunda formulazinha. Potência igual a U vezes I. Potência eu não tenho. U é 12, que está fornecida ali em cima. Intensidade da corrente eu calculei aqui, 2,4. Então, a potência vai ser igual a 28,8 watts. Número 6, tem uma imagem ali e vocês precisavam tirar as informações. Então, na letra A, a etiqueta energética se refere a qual equipamento? Ao aquecedor. B, qual a marca e o modelo do equipamento? Marca Sol do Nordeste e modelo Supermax 5.4. Letra C, qual a potência e a tensão do equipamento? Potência 5.400, tensão 220, que está na informação ali na imagem que vocês têm. Letra D. Determine a corrente elétrica que passa pelo equipamento utilizando a potência e a tensão. Então, vou usar a fórmula. Potência 5.400, U 220, intensidade da corrente eu não tenho. Tá multiplicando, passa dividindo, vai ficar igual a 24,5 ampere. Letra E. Se a tensão de operação fosse 110 volts, qual seria a corrente elétrica? Então, eu vou utilizar a mesma fórmula, só que no U, ao invés de usar o 220, eu uso o 110. Então, vai ser igual a 49 ampere. Letra F. Qual fenômeno físico está relacionado à transformação de energia elétrica em energia térmica? Seria o efeito Joule, que a gente estudou lá na página 22. E letra G. Repare na classificação do aparelho. Ele é a melhor opção para ser adquirido segundo critérios de sustentabilidade e hábitos de consumo responsável? Não, porque lá na tabela ele tem a classificação D. E o mais indicado seria A, né? Ou próximo do A.
Então, esse não seria o equipamento, né, mais indicado, não seria a melhor opção para a gente utilizar. Pessoal, agora eu vou deixar então para vocês anexado uma atividade avaliativa, conforme eu combinei na aula passada, que vai envolver assuntos desde a página 34 até o que a gente estudou no final da aula de hoje. E na aula seguinte, nós vamos dar continuidade usando aquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem sobre as fontes de energia, né, e as vantagens e desvantagens, certo? Então, na próxima aula, nós damos continuidade. Respondam o exercício, enviem ainda hoje, para que não tenha peso menor, tá? Quem entrega as atividades eu recebo mesmo assim, só que não tem o mesmo peso daqueles que entregam nas datas solicitadas, certo? Bom estudo, até a próxima aula.